Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nosso Senhor é acusado de expulsar os demônios com o poder de Satanás. É impressionante como os corações humanos são duros quando não se abrem para a visita de Deus. Ou seja, Jesus está realizando ações prodigiosas. Ali, ninguém está pondo em dúvida os milagres que Jesus realiza. Já que eles não podem negar que os milagres estão acontecendo, já que eles não podem negar que, de fato, aquelas pessoas estão sendo salvas, que os demônios estão sendo expulsos, então, para não dar o braço a torcer, eles inventam uma explicação fajuta, uma explicação pérfida, a explicação de que Jesus tem um poder sobrenatural sim, mas vem do demônio. Tudo isso não vem de Deus, vem de Satanás em pessoa. Assim é a miséria do coração humano quando nós não nos abrimos para o Deus que nos incomoda e nos desconcerta. Por que aqueles fariseus não queriam aceitar Jesus? E diante das evidências, eles simplesmente inventam argumentações. A coisa chegará a um nível tão absurdo que quando Jesus ressuscitar Lázaro, eles irão planejar matar Lázaro para esconder a prova, esconder o milagre de que Jesus verdadeiramente é o Messias. Por que esta dureza de coração? No Antigo Testamento, quando Moisés quis libertar o povo de Israel, ele ia lá com as mensagens de Deus e o livro do Êxodo diz assim: Deus então endureceu o coração de Faraó. Nós ficamos espantados e dizemos, mas puxa vida, por que é que Deus fez essa crueldade com o pobre Faraó? Não, não é isso. É que aqui nós temos uma lei espiritual. Uma vez que você entra em contato com a revelação de Deus, a revelação que Moisés trouxe para o Faraó, a revelação que Jesus trouxe para os fariseus, e você não acolhe aquela revelação com fé, com o coração aberto, o contato com a palavra de Deus, ao invés de deixar o seu coração indiferente, piora a situação do seu coração. Eis aí. Eis aqui, como é que nós vemos que muitas vezes pessoas que estão dentro da igreja, que estão em contato com a palavra de Deus, com os sacramentos, mas não acolhem esta palavra com fé, não acolhem o sacramento com fé, muitas vezes as pessoas terminam tendo um coração pior do que aquele coração que elas teriam se nunca tivessem entrado e colocado os pés dentro da igreja. Por quê? Porque o contato com a palavra de Deus sem fé piora o coração da pessoa. A pessoa fica com o coração duro. Então, esta é a miséria da esclerocardia, o coração duro. Meus queridos, nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. Mas o tempo da Quaresma é um tempo de nós exercitarmos a nossa fé e acolhermos a visita de Deus com fé. Se não o fizermos, terminaremos com este coração duro dos fariseus, terminaremos com esse coração duro do Faraó. Vejam, o Faraó poderia ter se transformado num dos grandes reinantes e soberanos da história da salvação. Ele poderia ser um rei convertido, ele poderia ser um rei que acolheu a palavra de Deus e seria lembrado e louvado e dentro dos anais da história, ele entraria como um homem de Deus. No entanto, recebeu a palavra e não acolheu. Assim como os fariseus poderiam ter sido uma fatia do povo de Israel que nós iríamos recordar com grande doçura no coração, dizendo, puxa, como os fariseus acolheram Jesus. E, no entanto, foi o contrário. A pergunta é, e você?
E a nossa geração? Como nós seremos lembrados? Como homens e mulheres de coração duro, que no convívio dos sacramentos e da palavra de Deus se tornaram piores? Eis aí, é tempo de Quaresma, tempo de acolher com fé a palavra que nos converte. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.